Muitas pessoas levam uma vida cheia de frustrações. Muitas pessoas têm na sua vida muitas portas fechadas. As coisas não acontecem para elas. Muitas pessoas têm seguidos desapontamentos, frustrações, expectativas não alcançadas. E isso para mim é muito fácil entender por quê. Porque elas insistem numa mesma forma de viver. Meu filho, esse fim de semana, estava jogando um campeonato lá em São Paulo. E aí, ele, pai, de novo fui para a semifinal e não me dei bem. Eu falei para ele, mas eu já lhe falei, filho. Você continua treinando do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas. Nada muda se você não muda. Você está insistindo num estilo de treinamento que você precisa aprimorá-lo, você precisa diversificá-lo, você precisa trabalhar mais. Senão, o resultado não vai chegar, porque os seus adversários estão fazendo isso também. A vida de muita gente é isso. Chega perto e não consegue. Porque vivem com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos procedimentos, colhendo os mesmos frutos. Nada muda se você não muda. E aí vai acumulando uma vida de frustrações em que você começa a ficar desapontado consigo, com os outros. Qual o problema? A fé é minada. Aonde a fé é minada, há o desânimo, há a falta de esperança, porque esperança tem a ver com fé. Você começa a olhar para o lado e falar, dá certo para alguns, mas parece que nunca dá certo para mim. Funciona para ele, mas não funciona para mim. Parece que Deus ama mais a ele do que ama a mim. Aí começou o grande perigo. Eu não sei porque Deus está permitindo. Eu não sei porque Deus fez isso comigo. Eu não sei como que Deus deixou. Não vamos colocar Deus na nossa conta. Nós deveríamos ter um estilo de vida muito diferente do que a maioria de nós tem tido. Nós deveríamos depender mais uns dos outros. Nós deveríamos buscar andar com pessoas mais maduras do que nós. Os discípulos só se tornaram discípulos porque foram andar com Jesus, que estava em outro nível. Jesus os puxava, Jesus os capacitava, Jesus os corrigia, Jesus os ensinava, Jesus abria portas para eles, Jesus os lançava. Muitos de nós só andamos com iguais e menores, iguais e inferiores. Você não vai mudar porque você vive dando. Eu conheço pessoas que falam assim, eu só dou e não recebo. Mas é o seu posicionamento na fila. Nós temos que nos posicionar de forma em que nós damos e nós recebemos. Nós compartilhamos e é compartilhado conosco. Nós inspiramos, mas também somos inspirados. Deixa eu lhe falar uma coisa. Ninguém pode dar o que não tem. Muitas pessoas se exigem em responder, acontecer, fazer. Mas querido, você não veio com esse dom. Você não veio com essa habilidade. Você não veio com essa competência. Você não veio com esse talento. Eu tenho 3 filhos. Eu amo ter 3 filhos porque eles são muito diferentes. O meu mais novo era uma loucura. A gente ia viajar para países de língua árabe, por exemplo. Acho que ele tinha uns 12 anos de idade. A gente foi num shopping comprar um negócio. Aquele shopping de pichincha árabe lá, né? Tem que discutir com os árabes, ver quanto que vai pagar mais barato. Porque eles gostam dessa disputa, quem paga mais barato. Daqui a pouco ele, quer comprar isso aí, pai? Eu já volto que eu vou negociar um precinho ali. Eu falei, Jesus, o menino tem 12 anos de idade, daqui a pouco ele sai correndo. Eu olhava, estava ele com o árabe lá, desenrolando em inglês.
Consegui um preço melhor ali. Porque ele é um evangelista. Deus deu a ele uma capacidade de fazer amigos, de ser aceitável, de se conectar. Ele é diferente do pai com essa cara carrancuda, meio assim. Nós somos diferentes. Qual o problema? O muito comunicativo, ele se expõe demais. Talvez ele precise de um pouco mais reservado do lado dele para falar: cuidado, menos, vamos com calma. Você abre as portas, mas eu vejo o quanto que ela fica aberta. Não. A gente não respeita as diferenças das pessoas, nem os talentos, e a gente não está tirando um proveito, no melhor sentido eu estou dizendo. Lógico que é no melhor sentido. Das diferenças, como eu falei há 3 semanas atrás, da diversidade dos dons, da diversidade dos ministérios, da diversidade das operações. Lembram desse culto? Quem lembra? Amém. Há uma diversidade que Deus colocou para quê? Para que nós consigamos, nessa união de diversidade de forças e de competências, alcançar o melhor para quem? Para todos, até que todos cheguemos à plenitude, à estatura de varão perfeito, até que todos cheguemos. E sabe, há uma questão na nossa vida que é a fé. As coisas para acontecerem precisam de fé. E a Bíblia também nos é clara em mostrar que fé não é igual para todos. Existe pouca fé, pequena fé, grande fé. Não vi fé como esta. Frases que Jesus falou. Jesus olhando pessoas, lidando com pessoas, ele falou: eu nunca vi uma fé como essa, nem em Israel. Ele fala: homens de pequena fé, homem de pouca fé, por que duvidaste? Existem vários, todos creem em Jesus, mas há níveis diferentes de fé. Níveis diferentes de fé. Níveis diferentes. Qual o problema? Nível diferente de fé, nível diferente de resposta. Nível diferente de resultado. A Bíblia fala que tudo é possível Tudo é possível para você? Não, irmão. Não é. Porque você não tem o dom da fé, por exemplo, que a Bíblia também coloca que existe o dom da fé. Além da fé, existe o dom da fé. E existem níveis de fé. E você não vai ter a fé que o outro tem, nem na medida que ele tem, nem chegar à plenitude que o outro chegou. Nós somos diferentes. Para que eu alcance o impossível, eu preciso de uma realidade de fé corporativa. Porque na minha realidade pessoal não é possível. Jesus foi o único que tinha o nível de fé em plenitude possível, porque Jesus era pleno. Nós somos o corpo Quando junta todos nós, há uma possibilidade de termos um nível de fé e de realidade sobrenatural que faz lembrar Jesus. No individual, nós estamos muito longe de Jesus. Jesus ressuscitava mortos, Jesus curava 10 leprosos de uma vez, 10 enfermos de uma vez. Jesus sozinho, não precisava de ninguém. Só bastava uma palavra, pum, acontecia. Jesus expulsava qualquer demônio. Os discípulos saíam e falavam: os demônios nos obedecem, estamos expulsando demônio em tudo quanto é lugar. De repente se depararam com um jovem e não expulsaram o demônio. Tiveram que chamar? Chamou Jesus. Jesus foi lá e expulsou aquele demônio. E eles falam: Senhor, por que não conseguimos? O que Jesus respondeu a eles? Jesus falou: essa casta aqui só com jejum e oração. O que jejum e oração é sinônimo? Maturidade espiritual, desenvolvimento, crescimento espiritual, que é sinônimo também de uma fé maior, porque a fé, ela é na grandeza da proporção da revelação de Deus que você tem. Então, nós não temos a mesma. Eu sinto lhe informar, mas você não vai ter fé para tudo na sua vida. Mas há uma medida de fé disponível para você alcançar tudo o que você precisa. Estão prestando atenção? Amém? Vou repetir então. Você não vai ter fé para tudo o que você precisa. Nós somos limitados na nossa crença.
na nossa realidade. Mas existe da parte de Deus, no corpo de Cristo, uma realidade de fé que pode suprir tudo aquilo que você precisa. Agora acordaram. Isso é muito, você precisa quebrar esse paradigma. Você precisa entender a importância do corpo de Cristo. A importância de andarmos com irmãos mais maduros do que nós. Sabe, existem certas teologias que estão erradas, que dizem que se não acontece para você é porque não é vontade de Deus. Mentira. Talvez é porque você está no lugar errado, com as pessoas erradas, na hora errada. Por isso que não acontece para você. E eu vou mostrar para você isso na sua Bíblia, para que você não fique achando que eu estou criando uma teologia. E eu vou mostrar com fatos, né? Tem aquele cara que fala assim: eu mato a cobra e mostro o pau. É ridículo isso. Se você matou a cobra, eu tenho que ver a cobra. Ué. Mostrar o pau é fácil. Ninguém viu a cobra, não sabe se é verdade. Então a gente tem que matar a cobra e mostrar a cobra. Por isso que eu estou pregando e vou mostrar na Bíblia. Histórias da Bíblia. Para que você acorde no sentido de se conectar em uma só fé. Uma só fé. Que tem a ver, a sua fé tem a ver com a fé do seu irmão também. Porque nós somos um corpo. Mas como eu falei, tem muitas teologias hoje que não está funcionando, é porque Deus não quer. Não, é porque talvez você está andando com pessoas erradas. Você está no lugar errado. Você não está sabendo se posicionar no corpo de tal maneira a Deus liberar uma unção para você. Essa semana eu estava aqui, uma irmã que trabalha conosco aqui na igreja passou por mim, muito querida, falou: pastor, meu aniversário hoje. Eu, que legal. Dei um abraço nela e comecei a orar por ela. Quando eu estava orando por ela, o Espírito Santo falou: por que você está orando? É para você levar para o pastor Júnior orar. Eu ouvi claro. O Júnior estava fazendo a reunião ali na sala. É o Júnior que tem que orar. Aí eu fui orando com ela assim, falei: vem cá comigo. Bati na porta, abri. Falei: pastor Júnior, aniversário dela. Ele ficou olhando assim, que eu interrompi a reunião, mas tem que obedecer ao Espírito Santo. Eu falei: olha só, é aniversário dela, vamos orar? Aí o pastor Júnior levantou assim, né? Não está entendendo nada. Eu falei: é você que tem que orar, pastor. Sou eu não. Irmãos, o pastor Júnior começou a orar por ela. Deus deu uma visão para ele, deu uma palavra para ele. Ele pôde abençoá-la mais do que eu. Deus tinha algo para ela através dele. E eu ouvi. Eu consegui ter aquela percepção de que não bastava a minha oração. Ela precisava de algo mais que estava ali. Só que se eu não levasse ela até ali e não falasse com o pastor, não pedisse para orar, ela não teria aquela experiência, daquela visão e daquela revelação e daquela direção que o Espírito Santo deu para ela através do pastor Júnior, de como ela tem que viver o próximo ano de vida dela. Olha que poderoso. Quantas vezes você deixou de falar com a pessoa que poderia ter de Deus para levar a sua vida para outra realidade de revelação, para outro nível de experiência, mas você se privou. Sabe, é muito bom nós termos amigos que não se conformam com as nossas pequenas medidas, com os nossos problemas, com as nossas limitações. Nós precisamos ter amigos que falam: cara, isso não vai ficar assim, eu vou orar por você, eu vou buscar Deus, eu vou interceder. Ele busca uma palavra, ele libera uma palavra, ele quer saber como você está. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 8, Jesus estava entrando em Cafarnaum, capítulo 8, versículo 5 de Mateus, coloca aqui. Jesus estava entrando em Cafarnaum e veio até ele um centurião. Irmãos, um centurião é um líder do exército romano, não ia falar com o israelita. Ele não ia falar com o hebreu ali. Não era legal isso daí. Ele já estava se rebaixando, mas ele cria em Jesus. Ele vem para Jesus, um centurião vem, olha a última palavra do versículo 5. Uau! Você precisa entender a situação.
O cara tinha tanta convicção, e ele já tinha ouvido falar de Jesus e tinha uma fé em Jesus, que ele sabia que Jesus resolvia o problema do servo dele. Olha só, o centurião dizia para Jesus no versículo 6: meu servo que jaz em casa com uma... O servo podia até Jesus? O servo estava onde? Como? Paralítico. Pior, gravemente em casa, gravemente atormentado. Jesus falou: eu vou lá, eu irei e o curarei. Por que Jesus estava indo lá? Porque o servo falou com Jesus? Não, o centurião creu. Um servo nunca ia mandar num centurião. Um servo, nunca um centurião ia se humilhar, se rebaixar por conta de um servo. Só que esse centurião tinha uma fé diferenciada em Jesus. E a fé dele é que fez com que ele fosse lá, parasse Jesus, falasse com Jesus e levasse Jesus para que ele fosse curado. Sabe qual é o problema? Muitos aqui ainda não encontraram um centurião por aí. Muitos aqui ainda não encontraram aquele irmão que fala: eu vou lá por você, eu vou interceder, eu vou me colocar na brecha, eu vou pagar um preço, eu vou ministrar, eu vou lá, eu vou fazer, eu estou contigo nisso daí. Você não vai ficar aí gravemente atormentado, você não vai ficar aí paralisado nessa cama, você não vai ficar com sua vida assim. Eu vou entrar na brecha por você. Só que você não anda com gente crente o bastante para isso. Por isso que quando você está atormentado, você fica atormentado sozinho. Quantas vezes eu ouço por semana: pastor, me sinto muito sozinho, muito solitário, ninguém liga para mim, ninguém. Porque você, quando estava bem, não se conectou com pessoas de Deus, para quando você não estivesse bem, elas pudessem se pôr na brecha por você, elas pudessem ministrar por você, elas pudessem estar do seu lado intercedendo por você, elas pudessem realmente ser usadas por Deus até para trazer outras pessoas para lidar com você. O centurião tinha fé, mas ele não tinha fé para ele orar, ele foi buscar quem tinha fé para orar. Sabe, muitas vezes a gente precisa encontrar aquele irmão que fala: ó, eu vou trazer um cara para falar com você, eu vou trazer uma pessoa para ministrar na sua vida, eu sei um cara que tem um testemunho igual ao seu, eu vou lá para aumentar a sua fé, nós vamos chamar ele para orar por você aqui, para isso acontecer. Isso está no corpo. Mas você decidiu aparecer aqui só no domingo, ser domingueiro, não tem amizade com crente, com gente cheia de fé, com gente madura no espírito, com gente que tem dons, com gente que tem talentos, com gente que tem operações de milagres. Você não conhece ninguém, você só sabe Bíblia. Bíblia sem vida no espírito, sem comunhão com o corpo, funciona muito pouco. Porque ela é para nos dirigir para uma vida no espírito e para a comunhão no corpo. Olha outra história, Marcos capítulo 2. De novo, lá em Marcos capítulo 2, Jesus está entrando em Cafarnaum. Cafarnaum era incrível, as coisas aconteciam ali. Muitos teólogos, estudiosos, acreditam que essa casa aí, a Bíblia não diz, possa ser a casa de Pedro. Dá-se a entender que Jesus frequentava essa casa. Olha aqui, ó. Novamente, ele entrou em Cafarnaum depois de alguns dias e divulgou-se que ele estava na casa. Quem narrou isso para Marcos? Marcos era discípulo de Pedro. Pedro que narrou o livro de Marcos. Então, fica... Tá sem entender. Mas isso não importa para nós. A Bíblia não diz se é ou se não é. Só um detalhe que muita gente que gosta de ler gostaria de saber. Imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los. A casa estava lotada, nem mesmo diante da porta da casa. E o que Jesus estava fazendo? Ele lhes pregava a palavra. Era um dia de ensino. Jesus estava lá ensinando.
Normalmente Jesus chegava na cidade, ele já passava na porta da cidade, curava os enfermos. Jesus ia lá no leprosário, curava os leprosos. Passava lá perto do templo, lá fora, do lado de fora do templo, lá atrás, muitas vezes tinha os mendigos, ele orava com eles, dava comida para eles. Jesus tinha todo um proceder que você lê nos evangelhos, ele meio que fazia sempre as coisas mais ou menos ali assim, ele cuidava de todos, não era um padrão, era um cuidado. Jesus não tinha padrão, vou mostrar para vocês daqui a pouco, que é um dos nossos problemas. Nós criamos padrões espirituais que nos limitam a ser abençoados e expandir. Jesus não tinha um padrão, Jesus obedecia a direção do Espírito Santo. E aí Jesus estava ali, e vieram até ele, versículo 3, trazendo um que era carregado por... Eles, não podendo se aproximar, né? Por causa da multidão, destaparam o telhado onde Jesus estava, fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. Olha essa história. Aquele paralítico nunca seria curado se ele não tivesse sido levado até Jesus. Mas haviam muitos empecilhos para se chegar a Jesus. Mas ele tinha 4 amigos que estavam dispostos a pagar o preço por ele, para que ele chegasse até Jesus. E olha o que o texto vai dizer agora. Versículo 5. Jesus o quê? Vendo a fé de quem? A soma da fé de 5 ali, dos 4 mais o paralítico, moveu Jesus. Quando você tem 4 amigos assim, que dão a vida pelo outro, tem aqueles, sempre tem um que crê mais, tem o que dá ideia, tem o que questiona a ideia, tem aquele que está topando tudo, não é assim? Pai, não vamos chegar, vamos fazer assim, vamos subir nesse telhado aí. Você está inventando. Aí tem o outro, maneiro, vamos subir no telhado. Aí o outro, como é que nós vamos fazer? Aí tem o clínico que fica lá estudando, o outro que está falando, vamos logo, vai dar certo. Tem o outro que fala, ai meu Deus, olha, depois vai ser culpa de vocês. Tem todo tipo de fé envolvida naquele grupo, não era igual, mas o importante é que eles estavam dispostos a não deixar o amigo deles naquele estado. Eu vejo isso aqui na igreja muito durante a semana. Irmão se preocupando com outro irmão, ligando para irmão, buscando irmão, sai para almoçar com o irmão, vai tomar café com outro irmão, tá com outro, liga para outro, manda mensagem, manda um vídeo, dá uma palavra, senta. Nós estamos ali, muitas vezes nós temos mais fé do que o próprio irmão pela vida dele, e cremos e intercedemos para que ele se entregue, se chegue a Jesus, para que Jesus o cure dessa paralisia, muitas vezes emocional, espiritual, não sei qual nível de paralisia, mas as pessoas têm muitas coisas que as param, e você precisa entender que nem sempre você vai conseguir achar a sua saída e a sua cura sozinho, porque você não tem fé, nem habilidades, nem capacidades para acessar Deus sozinho, nessa medida que você está precisando. Isso está no corpo de Cristo. É aqui que tem os malucos que vão falar, não, mas não dá para entrar pela porta. Ele fala, não tem porta, a gente faz a porta. Não, mas não dá. Dá sim. Vamos juntar mais uns 3 aí, que em 4 a gente consegue. Não, mas está difícil. Está difícil, vai ficar mais ainda se isso continuar desse jeito. Nós precisamos entender que nós somos de pessoas que buscam outro nível de realidade, de experiências com Deus, que não se conformam com a mesmice, que não se conformam com uma vida medíocre, que não se conformam com a falta de mudança. Deixa eu te falar, quando você convive com pessoas limitadas, você também se torna limitado.
Quando você só anda com pessoas que têm pouca fé, você também tem pouca fé, porque eles sugam a sua fé. Fé é algo que precisa ser fluido. Eu tenho que trabalhar a minha fé, desenvolver a minha fé, e eu também cresço em fé. Eu amo um versículo de Apocalipse que fala que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Quando as pessoas falam do que Jesus faz na vida dela, eu falo, fez na vida dela, vai fazer na minha também. Deus usou, tem o poder dele para fazer isso no João, abençoou o João, Deus pode me abençoar também. Deus não tem filho predileto, Deus ama a todos, Deus tem os filhos que o preferem, e nós precisamos entender isso, e começar a trabalhar isso. Muitos de nós não têm uma medida de fé, de disposição, nem capacidade para buscar mudança, mas há pessoas perto de você que podem te ajudar, intercedendo, te conectando, te orientando, te ensinando, te puxando, talvez até te carregando. Nós precisamos nos conectar com pessoas que estão buscando a porta que não está aberta, que talvez nem é vista, sabe, a janela no telhado, para que as coisas aconteçam na minha vida, que é o sobrenatural. Sabe o que é a janela no telhado? É o sobrenatural. Quem podia esperar que o paralítico ia descer pelo telhado? E lá telhado foi feito para descer paralítico? Mas porque tinha gente com fé envolvida naquilo, Deus trouxe solução por um caminho que não existia. Oh, quem ouviu o que eu estou falando? Deus pode trazer soluções para a sua vida por caminhos que não existem, mas que Ele vai te dar estratégias para que venham acontecer. Só que você não vai chegar lá sozinho, porque você já não tem fé para isso, você já está parado. Mas Deus tem pessoas aqui dentro dessa igreja. Se Deus, na igreja que Deus te plantou, na congregação, talvez você está em outra cidade nos assistindo. Normalmente tem mais de quase 900 pessoas assistindo esse culto ao vivo. Tudo quanto é lugar, até em outros países. Lá na igreja que Deus te plantou, tem pessoas para se unirem com você e trazer vida de Deus, porque a vida está no corpo, a força está no corpo. Aquele paralítico não dava para ser descido por um, precisava de 4. Eu acho fantástica essa história. Nós precisamos nos conectar, sabe, irmãos, com pessoas que não desistem tão fácil. Provavelmente eles chegaram com o paralítico, olharam a multidão, deu velha, como é que nós vamos entrar? Tem que ir para casa, não vai dar para falar com Jesus, é muita gente, imagina a fila, falar com ele. Aí um lá falou, vamos embora não. Muitas vezes a gente anda com pessoas que estão mais fracas que a gente. Isso não é errado. Se você andar com o irmão que é mais fraco que você, Deus te colocou ali para fortalecer a ele. Mas você não pode esquecer que você também tem a sua fraqueza, que você também tem a sua limitação, que assim como você ajuda alguém, nós também temos que ser humildes para se permitir ser ajudados. Assim como nós fortalecemos alguém, há áreas das nossas vidas que precisamos ser fortalecidos. Sabe, eu amo andar com pessoas que não desistem facilmente. Não dá para ficar andando com aquele tipo de gente que acho que Deus não quer. Acho que isso não é para mim. Não, se Deus permitiu, né? Eu não vou brigar com Deus. Deus é teu pai, querido. Eu não entendo certas coisas. Uma coisa ficou muito marcada para mim, quando eu fiz faculdade nos Estados Unidos. E lá os estudantes, nós tínhamos nossas casas. E tinha uma casa de brasileiros, todos os rapazes da casa eram de Brasília. Eram 5 rapazes de Brasília, filho de senador e de deputados. Eu achava tão engraçado que eles encaravam, a gente jovem, era tudo muito biruta, o povo lá, né?
Às vezes, quando eles faziam umas festas lá na casa dele, eles encaravam a polícia americana. Aí, porque eu lembro que um dia um falou assim: esse cara não sabe quem é meu pai. Fiquei pensando, é doido. O pai dele tem poder em Brasília, não tem poder aqui. Mas dentro da cabeça dele, eles eram doidos, os rapazes, eles eram doidos. Porque, acho que eles pensavam assim, a gente manda aqui. Era um negócio até meio anormal, esquisito. E aquilo me marcou, porque eu ali, né? Quem era eu na fila do pão? Eu fazendo tudo direitinho, né? Eu lá que era o problema. Eles eram doidos, eles andavam sem carteira, eles bebiam, dirigiam. Eles falavam, esses marotos foram presos. Eles não tinham medo de nada. Eu não entendo crente. Crente é filho de Deus e tem medo de tudo. O errado, as pessoas erradas usam o termo, você sabe quem é meu pai? Você sabe quem você está falando? Mas não para fazer coisa errada, mas para se posicionar em verdade, em justiça. Igual Jesus, quando teve um problema, Jesus falou assim: você está achando que você tem poder sobre mim? Se o meu pai desse uma ordem, os anjos já viriam aqui e já resolveriam todo esse problema. Eu estou aqui porque eu quero. Eu estou aqui para cumprir uma missão. Jesus sabia muito bem quem ele era. Os fariseus e escribas odiavam porque ele falava assim: meu pai. Falava, como assim meu pai? Quem você pensa que é para se julgar filho de Deus? Você é filho de Deus? Então por que você é tão tímido? Tão passivo? Tão medroso? Porque na verdade você está sozinho muitas vezes. Nós precisamos nos conectar com os irmãos e saber que nós somos fortes. Tudo podemos naquele que nos fortalece. E muitas vezes o seu fortalecimento não vem do seu dom, do seu talento, da sua habilidade, mas vem da sua conexão com o irmão que tem um dom, um talento e uma habilidade. E juntos somos fortes. É muito importante o que Deus tem falado conosco nesses dias, irmãos. Porque na maior parte do tempo, na nossa vida aí no mundo, nós só vamos encontrar portas fechadas. Porque o mundo jaz do maligno e o diabo não vai dar moleza para mim e para você. O diabo vai me perseguir, vai te perseguir. As coisas são mais difíceis para crente sim, porque nós temos muita oposição. Portas se fecham sim, mas outras se abrem. Amém? Talvez a porta está fechada e Deus vai dar estratégia. Destelha aí e desce. Jesus era assim. Muitos de nós entramos numa loucura de padrão religioso. Pastor, o que é padrão religioso? O cara tem uma experiência de um jeito, agora tudo para ele tem que ser daquele jeito. Quando Deus quer se mover de outro jeito. Jesus não tinha padrão religioso. Vou dar um exemplo. Jesus chegou no lugar, orou com o cego. Ele orou com o cego não viu na hora. Bem, tá bem? Não, estou vendo homens como árvores. Jesus teve que orar o quê? Segunda vez. O cego foi curado de primeira? Foi curado com 2 orações. Jesus chegou no outro cego, o cego foi para ter misericórdia, ele orou com o cego e o cego foi curado na hora. Jesus orou com outro cego, falou para o cego assim: agora você faz o seguinte, você vai lá e se apresenta para o sacerdote. Quando você se apresentar para o sacerdote, você vai ser curado. Outra forma, terceira forma, Jesus chegou para um outro cego, cuspiu no chão, fez lama, esfregou no olho do cego e mandou lavar num tanque. Outra forma, a mesma doença, operada a cura de 4 formas diferentes. Jesus não tinha padrão. Jesus obedecia ao Espírito Santo, a direção do Espírito. Tinha lugar que Jesus curava na frente de todo mundo.
Tinha lugar que Jesus mandava esvaziar a sala, sair todo mundo. Sabe qual é o problema? Você quer uma receita única para resolver todos os seus problemas, quando na diversidade da vida da igreja, na diversidade, na multiforme graça de Deus de operar e de agir através da revelação do Espírito, que não é dada só a um, mas é dada ao corpo, é aí que as coisas acontecem. Mas você não, eu vou orar, deixa comigo, Deus é meu também, eu oro. Tá bom. Não, Deus fala comigo também. Tá bom. Não, mas Deus sabe. É lógico que Deus sabe. Se Deus não soubesse, não era Deus. Não. No fundo, tem muita gente pensando de si mesmo além do que convém, por isso não é humilde para se conectar com o outro e o outro ser canal de Deus para abençoar a vida dele. Eu conheço irmãos, eles estão aqui de quarta-feira, estão aqui na sexta-feira, eles estão aqui no domingo. O cara fala que não vem na igreja, ele fala, esse não sou eu. Ele frequenta o culto, ele não tem vida com a igreja. Ele é igual uma pilha de tijolo. Tem gente que é uma pilha de tijolos. Ele não se torna uma parede. Ele não tem resistência. Ele não está sendo usado na utilidade dele, de construir, edificar algo. Na igreja, ele ainda ele é um tijolo na pilha. Ele ainda não se encaixou. Ele ainda não está sendo usado na funcionalidade dele. Ele ainda não está sendo colocado dentro do mover de Deus para realmente edificar a casa de Deus. Ele não edifica nada. É só um tijolo na igreja. Ele não tem o benefício, porque um tijolo quebra muito fácil. Uma criança quebra um tijolo, mas o adulto mais forte que tiver aqui não quebra uma parede. Como é que se faz uma parede? Se faz de tijolos e argamassa. O que é argamassa? É o Espírito Santo nos unindo. Ele é o tijolo, ele é o tijolo, eu sou o tijolo, ele é o tijolo, ele é o tijolo, ela é um tijolo. Bateria, só bateria. Baixo, só baixo. Guitarra, só guitarra. Teclado, só teclado. Voz, só voz. Quando tudo funciona em harmonia, é uma banda. Tem gente aqui que é só uma guitarra, é só uma bateria, é só uma voz. Não vai impactar. Não, mas eu sou o melhor baterista. Ah, então já entendi. Seu negócio é carreira solo. Está cheio de crente, pastor Ronaldo, que a vida dele é carreira solo. Só ele quer aparecer. Só que ninguém ia quer aguentar uma hora o cara tocando só bateria, sozinho ali. Aliás, ia ser ridículo, ia ser um mico. Tem muito crente que é micolino. É ele, mais ele, por ele, para ele, dele, por ele, para ele, só ele e ele. Aí que as coisas começam a dar errado na vida dele, ele não sabe por quê. Ele é só uma pedra bruta. Facinho do diabo trabalhar a vaidade dele, o orgulho dele, a independência dele. Você já viu algum orgulhoso se dar bem na vida? Sabe, irmãos, está na hora de nós olharmos para o lado, para os nossos irmãos e falar, cara, não importa as nossas diferenças, eu preciso entender por que Deus me colocou do lado dele, por que ele se tornou meu próximo, por que ele se tornou meu próximo, por que ele se tornou meu próximo, o que há de Deus na vida dele que me abençoa e o que há de Deus na minha vida que o abençoa. Todos temos nossos defeitos, estamos num processo de desenvolvimento, de maturidade. Precisamos procurar uns nos outros o quê? Os dons, os talentos. Deixa eu lhe falar uma coisa.
você quer começar a se dar bem com as pessoas, procure nelas o que Deus quer fazer na vida delas. Procure nelas para onde Deus quer levá-las. Porque se você só parar para procurar o defeito, você não vai ser amigo de ninguém. Nós já somos críticos. Nós estamos num nível de crítica hoje em dia, que em 1 minuto a gente já viu o defeito. Rapidinho nós estamos vendo defeito. Só que você nunca vai ser usado por Deus se você olhar o defeito. Você vai ser usado com Deus quando Deus te mostrar o que Deus quer fazer na vida dele e quer te usar para fazer isso, para contribuir para que isso aconteça. Sabe? Está na hora de nós começarmos a nos relacionarmos, não por afinidade dentro da igreja, mas por fé, por maturidade. Eu não me dou muito com ele. Não perguntei se você se dá com ele, perguntei se você tem de Deus o que ele tem. E se você não precisa do que ele tem em Deus para ser transformado mais nessa área da sua vida. Porque a carne milita contra o espírito. Quando você anda com um cara muito crente, a tua carne grita. Porque o cara que é muito crente, ele te expõe, ele é luz. Ele é luz. Quando a gente anda com um homem ou uma mulher muito de Deus, vem luz sobre nós. É fácil ele nos corrigir, é fácil ele chamar nossa atenção. É normal. E que bom que isso aconteça. Mas a maioria não quer ser corrigido, não quer ser alertado. Por quê? Pensa de si mesmo além do que convém, a vaidade não permite. Sabe? Quem são seus amigos na igreja? Hoje de manhã estávamos falando de um caso aqui da igreja, ali com os pastores, antes de começar o primeiro culto. Os irmãos estão vivendo um momento muito difícil na vida deles. Mas estão aqui toda sexta-feira no Press Power, estão aqui todo domingo, chega quarta-feira para o culto, assiste o culto, já fizeram EBM, já fizeram o curso de maturidade. Eles, vamos usar a expressão, eles rezam a cartilha do processo. Sabe por quê? Agora eles estão passando um momento inesperado na vida deles. Eles vêm 3, 4 vezes por semana na igreja, mas só sentam, ouvem e vão embora, cheio de teoria. Estão se sentindo mal, estão sem fé, estão frustrados, estão se sentindo sozinhos. Aonde está escrito que você tem que ficar assistindo o culto e anotando só? Não, ali falou que é todas as juntas bem ajustadas, trabalhando em cooperação. Ele tem Bíblia, mas está faltando a fé que o irmão tem, que ele agora não conhece o irmão. Está faltando aquela palavra que o irmão pode ministrar para ele, mas ele não tem intimidade com o irmão. Está faltando aquele incentivo, aquele apoio, aquele sustento que o irmão poderia dar, mas ele não tem com o irmão. Ele está sozinho. Aí, estou lá na igreja, mas estou desanimado. Você acha que uma instituição vai resolver o seu problema? Você acha que você fazer da igreja um lugar que você assiste palestra vai resolver o seu problema? Não, irmãos. Isso aqui é um organismo vivo que exige comunhão. Igreja é a comunhão dos santos. Eu quero saber quem são os seus amigos da igreja. Os amigos que você dá e os amigos que você recebe. Né, Carol? Carol, ela tem a rede dela, facilitadora. Carolzinha, ela cuida de um monte de moça na igreja. Mas aí tem as irmãs mais velhas dela aqui na igreja que cuidam dela. Porque ninguém pode dar o que não tem. Você dá e recebe. À medida que ela já alcançou, quantos anos você está aqui?
Hã? 13? 13 anos aqui. Nesses 13 anos ela cresceu muito. Então ela tem bastante coisa para dar. Mas ela está perfeita? Não. E vai chegar na perfeição? Não. Por quê? Porque Deus não vai fazer ninguém perfeito. Porque Deus vai dar coisas e vai faltar coisas, porque Ele quer que a gente entenda que a perfeição está no coletivo, não no indivíduo. Então, por mais que ela amadureça, pareça com Jesus, ela ainda vai precisar das irmãs, ela ainda vai precisar da comunhão, ela ainda vai precisar de pessoas cuidando dela, e ela cuidando de outras. Agora, se você é esse cara, não, já vi de tudo, sei de tudo, sou experiente, já amadureci, não preciso de ninguém, Deus fala comigo em casa, então eu torço para você não ficar paralítico. Então eu torço para você não ficar grandemente atormentado. Porque talvez esse dia chegue na tua vida e ninguém vai lembrar de você e você não vai conseguir ir até Jesus e não tem ninguém para te carregar, te subir lá no telhado e te descer. Como eu vejo muita gente se isolando, o dia mal vem para todo mundo. Uma outra idiotice teológica é esse romantismo que criamos, que nada de mal acontece com a gente. Nós estamos num mundo cheio de injustiça, cheio de perseguição. O dia mal passa na vida de todo mundo. Todo mundo tem seu dia mal. Qual que é a diferença? É você estar sozinho ou acompanhado. Porque se você estiver acompanhado, vai doer muito menos. Você vai resistir muito mais. Você vai sofrer muito menos. Um irmão aqui da igreja já aconteceu. Não vou dar esse testemunho, é muito forte. Eu já vi irmãos aqui na igreja passarem por situações de injustiça absurda. Eu não sei explicar por que Deus permitiu, mas eu sei de uma coisa: se ele não estivesse no corpo de Cristo com os irmãos, não suportaria. Como muitas pessoas hoje em dia não estão suportando, porque na hora que a injustiça vem, na hora que o dia mal vem, na hora que a perseguição vem, ele está sozinho. Então eu quero falar para você, procure se conectar com irmãos maduros, irmãos que têm mais fé, mais crentes que você. A palavra certa é essa. Aprenda com eles, seja humilde. Sua vida vai ser edificada, você vai ser fortalecido, sabe? Jesus suportava porque ele era um com o Pai. Ele falava, eu e o Pai somos um. Sabe o que Jesus falava? Ele falava, eu falo, as coisas que eu falo porque ou as ouvi de meu Pai. Até Jesus, que era perfeito, não estava sozinho. Ele estava com o Pai. Não tinha outro. Nós precisamos aprender isso. Até porque quando nós nos movermos no Espírito em unidade, é que o avivamento vai vir. Porque um avivamento tem cura, tem libertação, tem revelação, tem profecia, tem tudo. E aqui não tem ninguém que tem tudo. Mas unidos temos tudo. Amém? Então, por que eu coloquei esse título? Uma só fé.
Porque eu comecei a entender que a minha fé é completa quando ela se une com a fé do Rodrigo e do Alevato. Vira uma fé. Aquele paralítico, a fé deles virou a fé dele, que trouxe a bênção para ele. Foi a fé dele? Foi a fé dele? Foi a fé deles que virou uma só? O que você está precisando? Qual área da sua vida que está faltando fé? Você precisa encontrar aquele irmão que vai liberar de Deus fé. Que quando a fé dele juntar com a sua, as coisas de Deus vão começar a acontecer na sua vida. Amém?